Olá pessoal, aqui é a Eliana do canais Vídeos Cristãs. Se inscreva no meu canal e ativem o sininho. Hoje eu quero contar uma parte da minha história que aconteceu não faz muito tempo. Foi no ano de 2020. É isso mesmo, eu venho contar detalhes de como eu conheci o meu marido, Ramon. Ali tá ele. Então, tá gravando, né? Hoje eu vou contar como eu conheci o meu namorado, meu noivo e futuramente meu marido. É isso mesmo, hoje é o meu marido. Estamos fazendo um ano, quase 2 anos de casado. Em junho faz 2 anos de casamento. Eu conheci ele numa época meio complicado, mas não pela minha parte, mas por algo que aconteceu que querendo ou não me atingiu, mas não algo que eu tenha feito. Eu tava passado por um ministério novo, tava entrando num ministério novo, né? Tinha saído de um ministério, tava entrando no outro. Eu sou ali do Morro Grande, Sangão. Hoje eu vivo no Morro da Fumaça, na estação Cocal. Mas eu conheci o meu esposo na igreja, assim que eu tinha ido para essa igreja. Eu me lembro que eu estava indo fazia pouco tempo nesta igreja. Foi no dia do meu aniversário, ele estava lá. Eu faço aniversário 9 de outubro. Eu tinha naquela semana eu estava começando a ir para aquela igreja. Eu já conhecia, claro, os pastores que estavam ali, os irmãos. Eu já conheci porque eles eram meus vizinhos, eram amigos, mas também era vizinho próximo. Antes eu não congregava com eles, eu congregava numa igreja ali próxima à minha casa. Depois eu passei a congregar com eles. Foi onde eu conheci o meu esposo. Tava recém indo pra igreja. Não tinha intenção de namorar já ou casar, apesar de estar com 25 anos. Tinha passado coisas que me, desiludiram, decepcionaram. Não na fé, não me coisou na fé, porque tudo até então que eu pedia a Deus, Deus confirmava. Sempre sou de orar, né? Não quero meter os pés pelas mãos, fazer algo que não agrade ao Senhor ou que não é da vontade de Deus. Eu sempre orava que se não fosse da permissão de Deus, Deus tirava no meu caminho. E isso sempre acontecia, sempre algum jovem se interessava por mim, mas até então eu sempre, pedia a permissão de Deus, se era da vontade de Deus, se não fosse, tirasse do meu caminho. Isso sempre acontecia. E eu, no fundo, eu sempre sentia que isso ia acontecer. Parece assim que eu sentia que não era de Deus, estava acontecendo conforme a vontade de Deus, né? Eu sempre também pensava assim que se é pra melhor, pra estar na presença de Deus mais firme, se é da vontade de Deus, se é pra ser feliz, amém. Se não, que nem aconteça, né? Porque eu vivo da minha família, né? História da minha família que não foram bem felizes nessa área sentimental, então eu não tinha, assim, aquele exemplo, né? Familiar, de casamento bem sucedido, de família feliz, coisas assim. Então, dentro de casa já não tinha uma base, um espelho, né? Eu sou da igreja já desde os meus 14 anos, né, que eu aceitei Jesus, e desde lá eu nunca namorei ninguém. Meu marido até então foi meu primeiro namorado, meu primeiro noivo e seu único marido, né. E eu nunca tinha namorado. Eu sempre tinha me guardado muito, né, nas coisas de Deus, levado bem a sério. Claro. Então, quando eu passei aí para esta igreja que eu estava congregando atualmente, eu não tinha, né, interesse assim eu estava ali para olhar para Jesus, não estava para olhar para os irmãos. Mas quando eu vi ele pela primeira vez, eu nunca tinha visto, né? Eu me lembro assim, que eu nunca tinha visto aquele guri ali, eu sabia que não era da minha cidade. Nunca tinha visto ninguém parecido ali. A gente, cidade pequena, a gente conhece todo mundo. E eu não reconheci, mas fiquei meio assim que impressionado, né? Só que nesse dia ele tinha ido com 2 pessoas a mais, 2 mulheres.
Ele pra mim me representou tem uns 20 anos, até então fui ver, ele tinha 22, né? Ele me representou ser mais novo. Mais ou menos eu já sabia que ele era mais novo que eu. Eu tinha 24 anos, né? Fui saber, uma era a mãe, mais ou menos deu pra entender, a outra era a tia. Daí eu vi que era acompanhada da mãe e da tia, porque a tia foi pegar na nossa igreja, acho que era a primeira vez, e ele tinha levado. Então foi as primeiras vistas, assim, que eu tinha visto ele. Nunca tinha visto nenhum deles. Eles eram da fumaça, até então congregavam numa igreja de um pastor deles que eu já vi pregar, mas eu nunca tinha chegado a ver eles. Nós, na princípio, a mulher da nossa igreja que estava ali, a missionária, ela falou, né? Ela queria, tipo, fazer um ladinho pra nós, né? Pra namorar, que ia dar certo. Daí entregava aquelas coisas de profecia, né? Que o Senhor falou pra ele que a mulher dele ia ser de longe, que... O que falou? Que ia ser mais nova. E, tipo, tudo que falava tava dando certo. O que eles tinham comigo, né? Eu não era da cidade deles, era de outro. Também já tinha me entregado isso, que era pra mim. Não era dali, da onde eu morava. Também daí ficava, nossa, será que é tão longe assim? Porque tá demorando muito, tá ultrapassando o oceano. Falava, a cunhada dele também entregou, né, algo pra mim. Mas eu não ia por profecia não, porque eu já tinha ouvido muitas. Nem tudo, né, é o que parece. Mas pra mim já tinha dito também, né, que ia vir de longe. Que o que era pra mim ia chegar na minha mão. Deus ia botar no meu caminho. E que mesmo que eu não quisesse, ia acontecer. E realmente, no tempo, eu não tava pensando em nada disso. Tava indo pra igreja, começando uma nova etapa. Daí foi onde eu conheci ele. Daí a gente começou a conversar, né, por celular. Era o único meio na época, assim. Eu era muito tímida. Isso é um detalhe que não pode deixar escapar. A gente era muito tímido. Ele é muito tímido, eu era muito tímido. Daí ficava pensando como é que vai dar certo dois tímidos. Ia conversar por celular, era só oi, tudo bem. Ali acabava a conversa, era tipo assim. Daí se vê, às vezes a gente saía. Quando saía era tudo junto, né? Com as mães, nós távamos se conhecendo também por causa da vergonha. Quem vai ficar dois ali, né? Fazendo, envergonhado, um olhando pra cara do outro. Então a gente saía assim acompanhada, ia nos cultos no começo, né? Tava se conhecendo. A gente saía, mas um não olhava pra cara do outro, era muito tímido. Até uma amiga me perguntou o que a gente conversava, porque eu não sabia qual era o mais tímido do outro, né? E realmente, quando é da vontade de Deus, mesmo os dois sendo muito tímidos, dá certo. Dá uma conversa mesmo sem ter uma conversa, vai indo. Deus tem os seus propósitos, Deus vai alinhando todas as coisas, fazendo, né? E a gente, no começo, a parte da timidez era complicada. Tanto de um quanto do outro, era extremamente extrema a vergonha. Eu me lembro que ele me pediu em namoro por celular, se eu queria namorar com ele. E eu tava meio assim, eu sabia que ele tava, né, desde que ele me viu, ele me conta que ele foi amor à primeira vista. E eu mais ou menos já entendia que ele tava tendo algum sentimento por mim. Mas eu ainda não tava tendo nenhum sentimento. Tanto que eu tava, né, decepcionada das outras coisas que aconteciam anteriores e eu não tava muito afim. E pra mim, na minha mente, é que ia acontecer mais uma coisa assim pra eu me decepcionar e conhecer alguém legal, mas não era da vontade de Deus, não ia dar certo. Eu orava a Deus certo, do Senhor, que acabe ali, né? Que não vá pra frente mesmo, que Deus não deixe, se não é da vontade do Senhor, que Ele tire do caminho. Eu pedi assim, né? Que daí com o tempo, pouco tempo mesmo, acontecia isso. É o que a gente pede ao Senhor, né? Deus ouve a nossa oração e Ele faz, não é dele pra quem tá ali, né? Se não é uma coisa de Deus, do Senhor, então eu não quero. Eu queria algo que fosse de Deus mesmo. Eu sempre pedi assim. E o do Ramon eu pedia, se não for de Deus, Deus tira do caminho. Daí a gente, querendo ou não, a gente quer, né? Ter aquilo com alguma pessoa, né? Amar, casar. E ficar meio triste quando não dava certo, né? Daí tu via que é uma resposta do Senhor, mas é um não, né? E sempre o não, a gente fica feliz, mas tem que aceitar, né? É o que Deus quer, não o que a gente quer. E
quando eu era com o Ramon, também orava assim, por da vontade do Senhor. E com o tempo, e daí ele não foi ele que me pediu em namoro, porque é muito tímido. Ele pediu eu em namoro, foi no celular dele, né? Mas foi a tia dele que mandou mensagem, que elas já estavam loucas de vontade que ele namorasse alguém também e casasse, certo, né? Daí elas ajudavam muito, né, nessa parte, sempre tem, né? Igual a minha mãe sempre gostou dele desde a primeira vez que viu. Até o meu pai, quando viu ele, eu achei que, não, um pai tão durão, né, assim, nem vai gostar, né? Mas não, foi super de boa, recebeu super de boa quando foi lá em casa, gostou muito dele. Então é algo que a gente vê que Deus vai preparando. Mas desde o começo que a gente estava se conhecendo, tudo foi mostrando que era da vontade de Deus. Eu sentia no meu coração que era de Deus, até mesmo pelas mínimas coisas. Por ele ser muito, né, tímido, e eu também achava, não vai dar em nada isso aí, né? Mas com o tempo, mesmo ali naquela timidez, sem ter o que falar, mas alguma coisa sempre fluía. Daí eu me lembro que no começo ainda não gostava dele, tava muito assim, dura de coração. Eu sempre sentia assim que eu tinha um bloqueio, que eu não conseguia gostar de ninguém, de nenhuma pessoa se amar, me abrir. Eu sempre me sentia assim, era algo muito difícil pra mim. E eu também sempre orava a Deus, se não fosse da vontade de Deus, que eu nem gostasse da pessoa. Então eu acho que um pouco é por causa disso também. Daí com ele no começo foi bem difícil assim, me quebrantar, acho que teve que ter um quebrantamento assim, eu parar de acreditar naquilo que eu tava acreditando na minha cabeça e passar a ver ele como uma futura, né, ou possibilidade, né, de ser algo, né, pra mim, ser o grande amor da minha vida, pode-se dizer assim, e de ser meu marido, né, uma oportunidade, passar a olhar que é algo realmente de Deus pra nossa vida. Eu passei por situações assim que comprovavam, até no meu jeito e no dele, eu achava que nós era muito parecidos em algumas coisas, até a forma de tratar a mãe, que a gente é os caçula, a gente sempre foi bem ligado com a mãe, assim, né? Os caçula é bem próximo. A gente era super, né, apegado com a mãe, a gente era caçula. Tinha detalhes assim muito bizarros que, tipo, a cunhada dele, hoje é minha co-cunhada, né? É Nilceia, minha cunhada é Nilceia. As cunhadas, com o mesmo nome, né? A gente caçula, né? Dos nossos pais. Eu tinha uma tia minha, madrinha, né? Lá do Morro Grande. E essa madrinha eu não sabia. Mas ela é casada, né? Quando eu fui saber, eu achei muito impressionante, né? Os detalhes assim. E eu e o Ramon, a gente não se conhecia. Mas querendo ou não, ali já tinha uma conectividade ali. Porque ela era casada com um homem que era da estação Cocal, onde o Ramon morava. E ele era super amigo do irmão dele. Tipo, eles eram conhecidos da família. Depois, mais pra frente, eu fui saber que ele é sobrinho, né? Esse casado também tinha sobrinho da tia do Ramon. Ela é a tia dele e a irmã da mãe dele, né? No caso, ele é o tio do Ramon, é por parte de mãe, né? É o tio daí. E daí eu fui saber, tio é primo, né? Primo do Ramon, querendo ou não. É porque o tio dele... outra semelhança muito grande é o nome dos tios. Ele tem tia Adriana, eu também tenho. Ele tem tio Ney, eu também tenho. Daí eu tenho o tio Ney da parte da minha mãe e a tia Adriana da parte do meu pai. Ele, o tio Ney e a tia Adriana são casados. Isso era muito bizarro. Mas é o que acontecia. Daí ele é o tio Ney dele, né, da parte da mãe dele. Daí ele é tio desse que é casado com a minha tia, que eles moram lá no Morro Grande. Daí é por parte da mãe, né, da tia Adriana. Nesse caso, eu não sei se forma algum parentesco, porque mais é pelo tio, né, a parte da mãe dele é o tio. Se for, é um primo de segundo grau, daí eu não sei dizer.
sei que tem essas coincidências, né, no nome. Até a minha avó, eu tenho uma avó e a avó dele que praticamente assim, as características são muito parecidas e são ótimas de cozinha, assim, sabe, fazer uma comida boa e são de bom coração, assim, pelo que eles falam, dá pra ver assim que semelha muito a uma avó minha que eu tenho. Então tem coisas assim bem, se deixar bem surpresa assim a gente fica bem impressionada assim com as coincidências, né? O nome dos tios, o nome das cunhadas que é igual, o meu o conhecido, né, deles, que casado com a minha tia, eu não conhecia, depois fui ver, parente lá do tio Ney e da tia Adriana, que são os tios do Ramon, que são sobrinho deles, e é tudo uma família só. Mas a gente não se conheceu por esse lado, a gente se conheceu na igreja, né? E de lá a gente foi se conversando pelo celular mais, né? Mas era pro celular. Depois de um tempo me pediu em namoro. Fui descobrir, não foi ele. Fui descobrir, foi a tia dele, mas eu mais ou menos já imaginava. Que foi algo que, uma pergunta meio que, assim, pegou e perguntou. Então eu achei meio estranho. Então alguém teve essa atitude e não foi ele, né? Depois eu fui ver, foi a tia dele mesmo. Daí me pediu namoro, daí eu disse que sim. Na verdade eu disse que sim pra não perder a amizade, pra não perder aquilo ali, né? Mas na verdade eu não sabia que tava dizendo sim pra tudo. Tava dizendo sim pra tudo. Ali foi o começo. Daí a gente começou a namorar em janeiro. Eu me lembro que o primeiro beijo... Eu não sei se foi um mês depois, uma semana depois. Acho que foi um mês depois pro primeiro beijo. Eu não tava assim bem apaixonada por ele. Não sentia aquela coisa ainda, eu tava conhecendo. Eu na verdade achava que nem ia dar certo. Ele tava super apaixonado por mim, que eu me lembro, me recordo. Teve o primeiro beijo. E pra mim, na verdade tive o primeiro beijo porque eu também já tava sentindo algo. E eu tava querendo ver se aquilo era pra valer, né? Aquela parte ali, né? Aquela parte ali. E tudo foi se conectando, foi tudo, tipo, Deus foi me mostrando que era. Eu sentia coisas com ele que eu nunca tinha sentido com outras pessoas. Eu sentia que ele era pra mim. Quando eu sentia coisas que até então eu não tinha sentido, até não tocar na minha mão, eu sentia aqueles arrepios, parece aqueles choques. Não tem aquelas coisas assim de novela. Pra mim isso não existia, mas com ele eu tava começando a sentir. Essas coisas diferentes. Eu me lembro que quando a gente se olhou na igreja, assim, a primeira vez, foi algo igual de novela. Não tem quando um casal, a mulher olha pro homem, daí milésimos de segundo, tudo para ao redor, e fica ali 15 minutos um olhando pro outro, assim, vai ser um amor à primeira vista. A gente foi assim, algo bem... Até parei de olhar e fiquei, oh meu Deus, que loucura. Porque eu até então não acreditava nessas coisas. Isso... Oh meu Deus, que loucura. Eu até então não acreditava nessas coisas. Isso realmente existe, né? Aconteceu com nós. E daí, a gente, cada vez que ficava mais tempo junto, a gente ia sentindo mais que era, né, da vontade de Deus, que um foi feito pro outro. Sim. Daí quando a irmã foi orar por nós, falar, né? Tipo, ela falou numa parte, se é de Deus... Nós já tá namorando, né? Orando pra namorar. Se é de Deus, vai acontecer. E eu fui fazendo toda a oração e eu senti muito que é de Deus. Dentro do meu coração eu já sentia como uma resposta. E era diferente de antes, eu não tinha vontade de ficar, né? Quando eu tava conhecendo os irmãos ali da igreja, eu tava conhecendo, não conhecendo, conversando. Primeiramente era conversar pra eu chegar, beijar, né? O meu namorado, foi o primeiro namorado Ramon, assim, porque eu já tava sentindo algo, já tava orando, já não tinha feito isso, né, enquanto eu tava na igreja, assim, nunca tinha feito isso, desde os meus 14 anos, tava me guardando para o Senhor, então, já tava vendo que era de Deus. Então, Deus já tava colocando no nosso coração que era da vontade dele. E eu não sentia mais igual eu sentia com os outros, na verdade, e eu nem tinha vontade de ficar assim com os outros, né? Até achava estranho, mas eu não queria namorar ninguém, não tinha de estar perto, de sentir algo diferente, tá começando a me apaixonar, eu senti um amor, mesmo que pra mim,
na hora não tava significando nada, mas eu não tinha essa vontade. Não era algo que eu sentisse assim na hora de querer estar com a pessoa. E com o Ramon foi tudo bem diferente, foi ao contrário, né, de tudo. E enquanto com os tipo, que eu tava conversando antes, né, teve, né, mais de um jovem, uns era só pelo celular mesmo, nunca fluiu nada. Mas enquanto eu não sentia, né, que era de Deus, sentia que não era. Sempre vinha no meu coração, assim, quando eu tava conversando com alguém que não era da vontade dele. E já teve, sim, outros pedidos, né, que já me pediram em namoro, já me pediram em casamento. Muitos, eu não tinha nenhum interesse, muitos pegavam muito pesado. Tinha uns que mandavam carta e incomodava e a gente não queria aquela conversa, aquele assunto, né, com a pessoa, falava que não queria e sempre ali insistiu muito. E a gente também sabia que não era de Deus. E passei muita coisa. E com o Ramon foi bem diferente, desde o começo, um tempo fui sentindo confirmação de Deus, que era de Deus, de algo diferente. Daí no mínimos detalhes que eu via assim de diferente, né, com ele. Anterior, assim, né, conversava, nem chegava de me interessar, assim, eu vi que já era algo diferente, no tocar em mim, era um tocar diferente, primeira vez que a gente se olhou também, foi tudo muito diferente, eu tava sentindo no meu coração que era de Deus. Daí, depois de um tempo, não demorou muito, a gente tava namorando, depois me pediu em noivado, e em julho a gente se casou.